O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Para quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, neste belo evangelho escrito por Marcos, capítulo 8, versículo 27 e 35, lá no povoado de Cesareia de Filipe, encontrava-se Jesus durante o caminho para este lugar. Então, o que aconteceu? Ele, que estava acompanhado dos seus discípulos, então os perguntou: que diz os homens que eu sou? Neste exato momento, começou as indagações entre os mesmos. O que vamos responder a Cristo? Alguns dos 12 combinaram entre si e responderam a Cristo: dizem que tu és João Batista, alguns. Outros que és Elias. E outros que és um dos profetas. Então Jesus olhou, fitou-os nos olhos e lhes perguntou: e vocês que acham quem eu sou? Aí houve uma voz que disse: tu és o Messias. Jesus, que tudo sabe, tudo vê, ele escuta, ele penetra na nossa mente, nosso íntimo, nosso coração, severamente, depois de ouvir aquela frase, tu és o Messias, os proibiu de comentar e falar com alguém a seu respeito. E segredo passou a lhe ensinar-lhes, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, seria rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar no 3º dia.
Então, ele ouviu uma voz. Era de quem? De Pedro. Pedro o chama à parte, em particular, e começou a repreendê-lo. Mas como assim? Sim, que não aceitaria aquelas palavras que o mestre acabava de proferir. Ah, Pedro. Então Jesus, voltando ao meio onde estavam os seus discípulos, trouxe Pedro um pouquinho mais à frente e lhes disse, olhem bem esta frase, mas lhe disse, não com palavras meigas, com palavras de repreensão, vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensa como Deus, e sim como os homens. Vocês já pensaram o impacto que Pedro sentiu naquele momento? Pensando que nosso Senhor iria concordar, que Jesus iria concordar com suas palavras. Por isso que no começo eu disse, Jesus que tudo sabe, tudo vê, penetra em nós. Penetrou antes dele falar, nosso Senhor já sabia o que ele ia lhes dizer. Afasta de mim, Satanás. Tu falas não como enviado de Deus, tu fala como os homens. Sim, sim, tal qual aqueles falavam também, os fariseus, os sumos sacerdotes, muitos que estavam ali presentes. Assim falou Cristo. Mas quem falou foi o Cristo Pascal. O que quer dizer Pascal? Paixão, morte e ressurreição. Mas eles não entenderam. Depois sim, mas antes eles não entenderam. Pascal, o que significa? A Páscoa significa a paixão e morte e ressurreição de Cristo. É a encarnação definitiva da misericórdia, o seu sinal vivo, histórico, salvífico de salvação. Neste momento, Jesus chamou o seu discípulo e toda a multidão que ali estava e lhes disse, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Senhor Jesus, não somente os sacerdotes da tua igreja, que é a mesma de Pedro I, a quem lhe foi entregue a chave, e hoje encontra-se nas mãos de outro Pedro, que é o Pedro II, que aqui ele está. Fazemos parte da geração de sacerdotes conservadores que já existiu lá, que agora existe aqui. Sim, conservadores, porque estamos conscientes da aproximação do fim dos tempos, conforme os acontecimentos na transformação, que hoje passa aquela igreja que já foi nossa. Quando lá estivemos, que fazíamos tudo como Deus sempre pediu, Jesus sempre quis. As profecias bíblicas já estão se cumprindo, principalmente
as injuriosas que nos levam, como padre conservador da Igreja Conservadora, desta palavra viva de Deus, tanto na celebração da Santa Missa, como nos atos e ações que praticamos. Não formamos o mistério da iniquidade. Está lá, 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Podem abrir que vocês vão encontrar essas palavras que eu acabei de falar ainda há pouco. Não fazemos parte do ministério da iniquidade. Porque somos dignos da misericórdia divina. E esses dias serão observados. Isto foi palavra de Jesus. Está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 22. Em 29 de junho de 1972, a fumaça de Satanás entrou nessa igreja, naquela igreja, através de algumas rachaduras. Quem disse foi o Papa. Sabe quem? Paulo VI, em 1972. Já em fevereiro de 1981, com poucos anos de pontificado, o saudoso e queridíssimo Papa João Paulo II também disse, para que o mundo todo lhe ouvisse: devemos admitir realisticamente e com sentimentos de profunda dor que os cristãos hoje em dia, em grandes medidas, se sentem perdidos, confusos, perplexos e até mesmo decepcionados. Ideias opostas à verdade revelada e sempre ensinada estão sendo espalhadas em abundância em todo o mundo. Heresia, no sentido pleno e próprio da palavra, foram espalhadas, olha aí, na área de dogma e moral, criando dúvidas, confusões e rebeliões. A liturgia foi adulterada. Por isso que sempre nas suas santas missas, sua santidade, João Paulo II dizia: não me modifique a liturgia da Santa Missa. Mas eles não ouviam. Os cristãos são tentados pelo ateísmo, o agnosticismo e pelo cristianismo sociológico destruidor. Destruidor de quê? De dogmas, definidos ou não numa imoralidade, muitas das vezes objetiva. Amados irmãos e amadas irmãs, como padre, Cristo me impede também, olhe bem, Cristo me impele também a apelar para a sua misericórdia, a implorá-la também, nesta fase difícil e crítica da história de sua igreja, esta igreja no mundo e no nosso século. Poucos se dão conta de que aquele que carregava em suas mãos o destino da igreja de Pedro em todo o universo, não a reconhece como a autoridade que representa a Deus. Esse que está lá. Sabemos que existem graves deteriorizações no próprio seio da Igreja Católica,
pela infiltração de forças sinistras que ameaçam destruí-la a partir de dentro para fora. Não sou eu que digo. O próprio jornal que circula dentro do Vaticano, Observatório Romano, ele traz essas notas. E é de lá que sempre que o leio, eu faço a captação de dados para poder estar mais ao par dessas discordâncias, dessas injúrias que lá se passam. Eu digo, por que não dizer verdadeiras aberrações com as coisas de Deus? Vejamos aqui, já Paulo VI havia denunciado. Por que não se lembra? Também é de nosso conhecimento que o Papa Paulo I, de saudosa memória, também denunciou. Ele preparou uma reforma no alto comando daquela igreja, com transferência de funções, não com demissões. Olha, seja, com ademissões, e sim com mudanças. O que aconteceu? Lamentavelmente, com apenas 33 dias de seu governo, nós sabemos que quando esta reforma deu início, o que aconteceu? Ele não pôde executá-la. Ele faleceu. O mundo todo recebeu aquela notícia súbita do seu falecimento. Mas não pôde. Ele estava sorrindo ontem. Aquele sorriso tão contagiante, aquele sorriso tão belo que ele tinha no seu lábio, que tinha a nos oferecer durante o seu pontificado. E as reformas foram com ele. Dizia essa notícia oficial, não só o jornal, mas também a TV oficial lá deles. Os médicos lá de dentro da igreja, dessa igreja, o que fizeram? E também eles faziam parte do Conselho de Medicina da Itália, porque eles eram vinculados ao conselho daquele país. Imediatamente deram ciência a toda a imprensa livre, a começar da empresa estatal RAI, que não concordavam com aquela morte súbita de Pedro I. Então sugeriram o quê? Uma autópsia do corpo de sua santidade. Mas insistiram, não só aqueles médicos que trabalhavam lá no Vaticano, como também o presidente do Conselho Federal de Medicina. E a resposta veio logo: não. Lhes foi negado. Não houve nem mesmo passando o corpo de sua santidade pelos médicos legistas-chefe. Não precisava ele ir até lá, aquele órgão onde os cadáveres são cortados, são abertos. Não. Iriam até lá ao Vaticano para examiná-lo. Foi negado. Todos nós, da Igreja Católica de Paulo II, sabíamos
que o mesmo estava também empenhado em um projeto de reforma. O mundo todo soube. Aquelas viagens que Sua Santidade João Paulo II fazia pelo mundo, não era outra coisa. Era unir, era juntar, e de lá nascer a sua reforma, que era praticamente a reforma que Paulo I desejava. Meus irmãos, os fatos todos vieram à tona. E a imprensa publicou. Mas o poderio satânico era tão grande que não foi permitido. Baseado em razões fundadas e seguras, Sua Santidade João Paulo, então, que respondeu quando os jornalistas perguntaram: e a reforma? Quando é que vem? Quando dar-se-á essa reforma? E ele respondeu: as catástrofes não podem ser evitadas. É tarde demais. Olha aí. Não pode ser evitada. É tarde demais. Nas atuais circunstâncias. Não é possível uma reforma no momento na igreja. Todavia, podemos abrandar todos esses males pela oração. Por que ele falou isto? Porque ele sofria pressão também de quem lá já estava e que pressionou também os seus antecessores, a começar de Paulo VI, por último, Sua Santidade Paulo II pegou um terço em suas mãos, dizendo: aqui está o remédio contra o mal. Rezai, rezai, e não me pergunte mais nada. Olha aí. Aí ele voltou novamente à janela onde ele estava dando essa entrevista, aquela benção ubi et orbi, que é a benção sobre a cidade e o mundo. O que ele disse depois? Entregai tudo para a Mãe de Deus e vossa Mãe Maria. E vejamos o seguinte, depois dessa entrevista, poucos dias depois, dia 13 de maio de 1981, em plena Praça de São Pedro, lhe foi desfechado vários tiros pelo turco Aliac, cujas sequelas o acompanhou, nós sabemos, por muitos anos da vida. Acabou-se a sua saúde, acabou-se a saúde do nosso amado e querido Padre. E a reforma não se realizou. A caça aos mandantes deste crime brutal, hediondo e arquitetado e planejado foi levantada em diversas hipóteses e suspeitas pelo mundo inteiro. 15 anos depois, em 12 de maio de 1996, lá vem o jornal oficial Observatório Romano dizendo: desmentindo tudo o que a imprensa até então tinha dito. Todas as hipóteses levantadas daquele momento em diante, declarou esse jornal, são simplesmente meras conjecturas
estruturas da ação diabólica, articulada nesta manobra por gente que vive aqui dentro do Vaticano. O próprio jornal reconheceu o erro. O próprio jornal sabia, mas deixou para falar tardiamente. Basta ler o que foi previsto pelo profeta Zacarias. Está lá, versículo 13, capítulo 13, versículo 7 e 8. Está lá, todas que ia correr. Meus prezados, queridos irmãos e irmãs, são verdades que estão esquecidas, são verdades que o mundo soube, são verdades que nós sabemos, mas é preciso que sejam ditas, porque nós estamos chegando ao fim. Estamos chegando ao fim e nada se fez pela casa de Deus. Nós procuramos dentro do possível e pedimos ao nosso Senhor que nos acompanhe. Esses 3 padres que aqui estão, Padre Rômulo, Padre Tobias e Padre José, que muitas das vezes é bastante injuriado quando diz e usa a verdade. Isto me constrange, às vezes até de ser um pouco mais extenso nas minhas homilias, nas minhas palavras. Porque sei que muitas das vezes não sou compreendido, sou às vezes injuriado. Mas a verdade tem que ser dita. Tenho certeza que o nosso profeta da atualidade, que recebe e fala com nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Pedro II, sabe de tudo isto, porque Cristo a ele revelou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.